Aleluia. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre um radical livre manifesta a presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais a abandonarei. A parte B do versículo ali, irmãos, está nos ensinando o quê? Que nós estamos debaixo de uma nova aliança. E debaixo dessa nova aliança, o Senhor está falando conosco, não o deixarei e jamais o abandonarei. Nós sabemos que na antiga aliança, que também é a palavra do Senhor, o Senhor visitava o homem ou a mulher, profetizavam, mas não existia a presença permanente. O Espírito voltava, não permanecia. Hoje, irmãos, o Espírito se amalgamou com o nosso Espírito, porque estamos debaixo da nova aliança. Por isso que o Senhor fala ali. Por isso que o autor de Hebreus está falando, não vou te deixar, Jesus não vai te deixar e jamais vai te abandonar. Por quê? Porque ele se amalgamou com o seu Espírito. Se tornou um só com você. Mas isso é presença permanente. Então, todo filho de Deus tem a presença permanente. Quantos são filhos de Deus? Dá uma glória a Deus bem forte. Então você já tem a presença de Deus permanente em cada um de nós. Mas, irmãos, nós temos que manifestar a presença do nosso Senhor. Porque quando há manifestação da presença, há mover de glória, há mover de unção, ao batizar em línguas, ao batizar do fogo, ao batizar do Espírito Santo, há curas, há milagres, há salvação, há conversões genuínas, há quebrantamento, há arrependimento, há submissão, há missão, é casais saudáveis, é crianças crescendo na graça e no conhecimento do Espírito. Por quê eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos na presença permanente, temos a presença do Senhor, é gostoso vir aos cultos, glória a Deus, é maravilhoso falar em línguas, glória a Deus, mas não é somente isso, tem a manifestação da glória de Deus, tem a manifestação da presença do Senhor sobre nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Se você pegar o livro aqui de Gênesis capítulo 39, abre para mim, Gênesis capítulo 39, no versículo 2, diz assim, ó: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Pegue. Irmãos, as pessoas têm que ver isso em nossa vida, a manifestação de Deus. O que Potifar via na vida de José? Deus. Era a sabedoria de José, era o discernimento de José. É o que ele tinha? Não, porque ele era escravo. Então o que o Potifar via aqui na vida de José? Deus. Irmãos, temos profissionais bons aí, mas não são de Cristo, não pertencem ao Senhor ainda. As pessoas, elas querem Jesus para serem bons profissionais, mas não é assim, não funciona dessa forma. Tudo bem, você vai ser o melhor na sua área, porque você vai ser aplicado, dedicado, mas não basta ser o melhor, as pessoas têm que ver Jesus daquilo que você está fazendo. Se você é empresário, as pessoas têm que ver Cristo, tem que ver Jesus, tem que ter manifestação da glória de Deus. Se você é um funcionário, o seu chefe, os seus amigos têm que ver manifestação da glória de Deus, porque eu e você, onde nós estivermos, nós precisamos manifestar Jesus, a presença de Jesus. Nós somos feitos para transtornar essa terra, irmão. Aonde nós chegarmos, nós somos luz, a luz incomoda as trevas. Aonde nós chegarmos, nós somos sal, irmão, dá sabor, dá tempero. Então, eu fui extremamente incomodado, impelido pelo Espírito Santo, a falar para os irmãos que nós já temos a presença do Senhor permanente, glória a Deus, somos salvos, resgatados, vamos para o céu, aleluia, reinar com Cristo, maravilhoso. Mas aonde nós estivermos, a presença do nosso Senhor tem que se manifestar em nome do Senhor Jesus. Perceba aqui, que Potifar, pagão, adorador de Deus, falsos deuses, mano. Tanto Deus lá no Egito, meu Deus do céu, fazia cada loucura.
o povo do Egito, sacrifício de criança, sacrifício de, meu Deus do céu. E ele pagão, ele olha para José e consegue ver Deus na vida de José. Que loucura, irmão. É isso que eu quero ensinar para os irmãos, que vemos manifestar a glória de Cristo aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Eu sinto em meu espírito falar isso para os irmãos. Meu espírito está se agitando aqui dentro de mim, porque ele está agitado. Por quê? Porque ele quer chegar nos lugares e usar a sua vida, usar a sua boca, usar as suas atitudes. Ele quer te usar poderosamente e trazer um sorriso nos teus lábios, irmãos. Ter novas experiências no nome de Jesus, porque aonde se manifesta a presença do Senhor, todos os espíritos malignos caem por terra e partem retirada em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida, não é para você ficar com medo, vai aparecer espíritos malignos. E você vai ser usado por Deus para trazer libertação sobre aquela vida. Pessoas vão ficar possessas. Não. Cristo está na sua vida. Jesus está na sua vida. E você vai ser usado por Deus para trazer libertação. É Jesus que vai fazer todas as coisas, irmãos. Certa vez, um pastor contando uma história que o rapaz ficou endemoniado, aquela coisa toda. E aí o pastor foi expulsar no nome de Jesus. O demônio falou assim: sabe quem eu sou? O pastor olhou assim. Lembra do endemoniado gadareno? Era uma legião, não é? Então ele falou assim: foi o próprio homem que me expulsou. Foi o próprio. Falou: quem é você? Aí o pastor virou para ele: mas não sou eu que vou expulsar, é o próprio homem também vai te expulsar. O mesmo que te expulsou naquele dia, o mesmo vai te expulsar hoje. Não mudou nada. Caiu por terra, ele quis jogar medo. Porque é isso que o diabo faz. Todo momento gerando dúvida, incredulidade e medo. Para quê? Para que você não seja usado por Deus. Mas eu declaro sobre a tua vida que você vai sair daqui dessa noite cheio do Espírito Santo, manifestando a glória de Deus, manifestando o poder de Deus aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor tem colocado em meu coração, em nome do Senhor Jesus, filho. Seja cheio do Espírito Santo. Manifesta a glória de Deus. Manifeste a presença do Senhor no nome do Senhor Jesus. Perceba aqui na vida, irmão, de José, que as coisas aconteceram na vida dele. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes não, o Senhor realmente quer nos usar poderosamente, mas nós não entendemos os caminhos do Senhor. O Senhor tem caminhos que a gente fica sem entender, sim ou não? Quem concorda comigo? Nós não entendemos, e não há muita explicação. Tem pessoas que chegam em mim e fazem umas perguntas, mas Senhor, e agora? Mas eu não sei tudo. Eu sou o filho de Deus, sim, vou ter que orar, filho. Tem que buscar a direção da parte de Deus, não sei te responder. Estou aprendendo ainda que nem você. Então eu preciso procurar o Senhor para responder. E aí aconteceu que José passou por tanta peleja, irmão, por tanta luta, mas o propósito de Deus se cumpriu na vida de José. Mas se cumpriu por quê? Porque ele era um homem perdoador, aquele que perdoava. E muitas vezes estamos dentro, irmãos, vivendo o convívio de Cristo e não aprendemos a perdoar. Como que vai manifestar a glória de Deus se nós não perdoamos como Cristo nos perdoou? Como que Jesus nos perdoou? A gente merece ser perdoado? Não. Mas ainda assim ele disponibilizou o perdão dele. O que vai levar o homem para o inferno é não aceitar o perdão de Jesus que já está disponibilizado. Não é o pecado. Não é o pecado que vai levar o homem para o inferno. É a falta de ele querer o perdão de Jesus que já está disponível. Está aqui, ó, o que você quer? É só pegar o meu perdão. Já está disponibilizado para você. Só que aí não temos essa atitude. Olha só a atitude de José. Ele reconheceu os irmãos dele. Ele percebeu a trairagem dos irmãos dele. Porque se você não sabe a história de José, José foi jogado numa cisterna, ficou lá num buraco, lá os irmãos comeram, dando risada. Aí ficar aí. Imagina a conversa dos irmãos. Vamos deixar ele aí?
vamos jogar para as feras, vamos matar. E ele lá dentro da cisterna, ouvindo toda a conversa dos irmãos dele. Pô, Deus, meus irmãos querem me matar, querem me deixar aqui, querem me jogar para as feras. Aí nós vamos vender, melhor. Aí venderam ele. O filho do papaizinho, bonitinho, cheirosinho, o queridinho da mamãe e do papai, agora virou escravo. O bonitinho, o cheirosinho da mamãe, não faz nada de casa. Sim ou não? Quem tem 3 irmãos já sabe como funciona. O do meio sempre se lasca, não é verdade? O caçulinha é o xodozinho. O primeiro é o primogênito. Né? E o do meio? Eita Jesus, danou-se. Brincadeira. Mas aí ele não sabia, ele é escravo, não sabia fazer nada. Aí foi vendido. Chegou na casa de Potifar, dando tudo certo para ele, porque Potifar viu Deus na vida dele. Enxergou Deus na vida dele. Por isso que Potifar não manda matar ele. Porque Potifar sabia que a mulher dele era pilantrinha. Sabia. Porque você acha um cara que é general do exército do Egito, sabendo que José deu em cima da mulher dele, o que ele poderia fazer com o escravo? Ele poderia matar o escravo dele. Ele poderia matar José. Mas ele sabia, não foi José não. Essa mulher aí, complicada. Aí ele só faz uma coisa, já para não ficar feio para mim, eu vou mandar prender. Prende. Imagine José, poxa, eu tenho um chamado, tenho um propósito, aquela coisa toda mais. Ele poderia aguardar amargura, rancor. Meus irmãos foram infiéis. Deus, cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê sei lá? Cadê? Mas não. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, projeta para mim, meu profeta, aleluia. Eu trabalho para eles, eu não marco o versículo aqui só. Vocês pretendiam me fazer o mal. José falando ali para os irmãos dele, quando ele se revela para os irmãos, porque nem os irmãos dele reconhecem ele, mas ele reconhece os seus irmãos. Para você ver, quando Jesus nos visita, irmão, há uma mudança em nossa vida. Totalmente uma mudança em nossa vida. Nem as pessoas, os irmãos de José não conheceram ele. Por quê? Porque o Espírito Santo tem um trabalho tão lindo em nossa vida, irmãos. Olha só o que aconteceu com ele. Mas Deus planejou tudo para o meu bem. Um monte de gente, irmão, o diabo, seja o que for, pode planejar coisas maléficas, arapucas, armadilhas. Mas se você tiver um coração que nem o de José, e saber que todas as coisas Deus vai fazer cooperar para o seu bem, como diz em Romanos capítulo 8, colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Ou seja, tentaram o meu mal, mas Deus promoveu o bem. Se nós tivermos esse coração de não martirizar seus irmãos, se nós tivermos esse coração de perdoar, os irmãos de José pediram perdão para ele, não, nem conheceram José, mas assim José já tinha um coração, já está perdoado. Mas tem gente que quer que o outro venha se rastejando, por favor, me perdoe. Mas não, pede direito. Cuidado com isso, filho. Eu não estou dizendo que não tem que pedir perdão, tem que sim. Errou, falhou, tem que pedir. Isso é bom para a sua vida, isso é edificante para a sua vida. Mas não tenha esse tipo de coração. José não teve esse tipo de coração. Ele tinha um coração perdoador. Manifestou a glória de Deus. Quero manifestar a glória de Deus? Aprenda a ter um coração perdoador. Em nome do Senhor Jesus. Tem esse coração de perdão. As pessoas vão te trair. As pessoas vão te enganar. As pessoas vão te abandonar. As pessoas vão te rejeitar. Faz parte. Faz parte. Viu, líder? Faz parte, Lícia. Eu sei que dói. Eu sou líder, sou pastor. Sei que você passa. Não é fácil. Você é cuidar, ensinar, passar a noite em clara, orar no seu quarto, o Espírito te incomodar. Você quer dormir, mas o Espírito te incomoda para você acordar e orar por aquela vida, orar por aquela pessoa. Aí de vez de nada aquela pessoa sai falando mal e toda aquela coisa mais. Você fica triste, normal. Mas continua, filho.
Continua com o coração de José. Perdoa em nome do Senhor Jesus. Siga a sua vida. Sirva ao Senhor com alegria em nome de Jesus. Não entendeu? Mas continue seguindo ao Senhor. Não compreendeu? Mas continue servindo ao Senhor. Te passaram um calote lá na empresa? Continue servindo ao Senhor com alegria. Não queira o mal de ninguém. Me traiu. Vai cair um raio na cabeça. Misericórdia. Isso não é o Espírito de Cristo, filho. Deixa o Senhor resolver. Eu sei que vai resolver. Não somos nós. Temos que ter esse coração perdoador em nome de Jesus. Se queremos manifestar a glória de Deus, precisamos ter esse coração perdoador. Já estava bom, não, pastor? Está legal a ministração de manifestar o poder, de ver cura, de ver milagre, multiplicação, mas de repente perdoar. Quer manifestação da glória? Aprenda a perdoar a si mesmo. Quer manifestação da glória? Para de carregar um rancor com Deus. Tem um monte de crente amargurado com Jesus. Fala, meu Deus do céu. Porque não cumpriu a promessa, porque as coisas não aconteceram, porque as coisas não foram do jeito dele. Não, filho. Outra coisa aqui, para não manifestarmos a glória de Deus, irmãos, é multiplicação. Aonde tem presença e aonde tem manifestação da presença do Senhor, tem o quê? Salvação, filho. E nisso será glorificado o Senhor, que demos muito o quê? Frutos, no nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, numa campanha. Meu Natanael, Jesus quer te conceder filhos espirituais, mas nem a boca nós abrimos às vezes para orar. Irmão, nós não podemos ser uma igreja com os olhos secos. Não consegue orar e chorar por almas, por vidas. Que o Senhor estenda sobre a minha vida e sobre a sua vida misericórdia, graça em nome do Senhor Jesus Cristo, para que quando nós orarmos por aqueles que estão perdidos, os nossos olhos venham lacrimejar, venham descer lágrimas, que possamos chorar por aqueles que ainda não encontraram o Senhor em nome do Senhor Jesus, filho. Então, aonde tem manifestação da glória de Deus, tem vidas sendo totalmente tocadas, pessoas se quebrantando, há um arrependimento genuíno. Isso sim é avivamento em nome do Senhor Jesus. Não é só mais uma campanha. Você não nasceu para ser mais um religioso. Você nasceu para ser filho de Deus. Você não nasceu para frequentar somente o culto de domingo, sentar, ouvir uma palavra e ir embora. Porque muitos estão cansados de vir aos domingos no culto, porque perderam o senso do propósito, perderam o senso do chamado. Aí não tem mais manifestação da glória de Deus, porque a glória, a presença de Deus se manifesta no propósito do chamado de Deus para a sua vida. Aí Deus está ministrando o seu coração. Chora por os perdidos, chora porque a sua célula não multiplica, chora porque ninguém quer ser líder nessa célula, chora porque você não consegue transferir um DNA, nem a genética. Chora em nome de Jesus para que Deus venha levantar trabalhadores. Chorem, chore os ministros de Deus, como diz a palavra do Senhor. Mas não somente com os nossos olhos, mas com o nosso coração entregue na casa. No nome do Senhor Jesus, filho. Por isso que está fraco às vezes. Está anêmico às vezes. Cansado. Por quê? Porque não está mais vinculado, conectado ao propósito. Está ligado. Está ligado em Jesus, mas não está conectado. Porque conectado é diferente. Conectado recebe e transmite. Recebe, transmite. Recebe, transmite. O ligado só recebe. Só recebe. Pronto. Não, você está conectado com o Senhor. Transfira essa vida em nome do Senhor Jesus. Entenda o tempo, irmão, que você está vivendo como célula, como igreja. Entenda o tempo que você está vivendo. A célula passa por momentos. Momento de evangelização. Vai evangelizar. Deus vai te dar ideias, estratégia. Vai orar. Vai chorar diante de Deus. É tempo de consolidação. Vai consolidar, vai visitar, vai discipular, vai confrontar,
vai conversar, vai gerar aquele negócio chato. Confronto é chato mesmo, é que diz que é legal. Tanto para aquele que discipula, para aquele que está sendo discipulado, não é legal. Mas às vezes é, porque é consolidação. Comunhão, vai gerar comunhão com os irmãos. E aí, multiplicação. Não aconteceu multiplicação, volta de novo, vai evangelizar. E assim é o processo da célula. É, que coisa chata, pastor. Não é chato, não. É que eu e você se tornamos religiosos, aí perde a graça. Perdeu a primavera, o encanto das coisas. Mas em nome de Jesus, aonde tem manifestação da glória de Deus, há crescimento saudável. Saudável. Porque nós queremos multiplicar e não ter um ambiente saudável. Tendo o tempo que você está vivendo, é tempo de consolidar, trazer saúde. Não gere esse ambiente saudável, em nome de Jesus. Porque o câncer também multiplica. Porque o câncer são células defeituosas e multiplica no corpo humano. Mas multiplica para quê? Para a morte. Mas nós somos uma igreja saudável em nome de Jesus. Foi benção, irmão, ver os líderes aqui orando. Glória a Deus. Que benção. Ora em casa. Ora em casa. Porque se não ora em casa, não vai pegar. Não vai. Pode esquecer. Não, pastor, eu estou nervoso. Não é nada, que não sabe orar em casa. Não ora em casa, tem vídeo de oração em casa. Não, tu vai ficar nervoso. Mas você vai pegar e vai orar. Orar e falar com Deus. Glória a Deus. Porque eu testo o discipulador assim, viu? Se orasse aqui, eu ia pegar o discipulador no final. Eu falei, rapaz, vai ensinar os seus líderes. Que é isso? Aí benção, glória a Deus. Aleluia. Vieram com medo, mas vieram e oraram. Aleluia. Outra coisa, irmãos, para que a presença manifesta de Deus venha sobre nossa vida, precisamos valorizar a presença manifesta do nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em Salmo 51, versículo 11, diz assim: não me repulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui Davi, ele tinha acabado de cair no pecado com Betseba. Uma mulher casada, ele caiu no adultério e ainda promoveu, arquitetou um plano maléfico para matar o seu marido, o marido da mulher. Uau! Diabólico, sim ou não? Diabólico demais, irmão. Mas nem um criminoso, mano. Rapaz, ganhou de mim. Fazer que nem aqueles vídeos, né? Do ceguinho. A mulher ceguinha para receber o dinheiro. Ela dá o troco, o diabo fala assim, fala que tá faltando 20. Só para que na orelha do cara, fala assim, fala que tá faltando 20. E a mulher deu uma nota de 100 para ele. Faltava nada, irmão. Aí o cara, tá faltando ainda tanto. O diabo, cê é louco. Nem diabo, dá susto do capeta, irmão. Para você ver. Mas nós somos homens e mulheres de Deus, irmãos. Temos o coração para Jesus. E aqui, o salmista Davi pecou. Ele errou, ele falhou. Então atira a primeira pedra aquele que nunca falhou e aquele que nunca errou, filho. Ninguém atirou a pedra na prostituta. Porque foi o Senhor que falou essa frase. Quem tem pecado aqui, atira a primeira pedra. Ninguém. Todos nós podemos falhar, irmãos. Mas numa coisa que a gente não pode falhar. Deixa eu falar para você. O que Davi orou aqui. Não repulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi já era rei. Tinha riquezas. Ele poderia ter falado como Saul. Não me tire do trono, Senhor. Eu pequei, eu errei. Mas não me tire do trono. Senhor, eu pequei, eu errei. Mas não me tire a riqueza. O glamour. Sabe, a minha influência. A minha autoridade. Quem eu sou. Não. O salmista Davi, ele virou e falou: eu pequei, Senhor. Era como ele falasse: pode tirar tudo. Tira o meu reino. Tira o meu dinheiro. Tira a minha família. Tira tudo. Mas não me tire o teu Espírito. Não me tire a tua presença.
Saul errou, falhou. E foi bem menor o erro de Saul. Mas ele falou para Samuel: honra-me mais uma vez na presença de todos. Errou e falhou feio. O reino dele foi rasgado ali naquele exato momento. Podemos errar? Podemos errar. Podemos falhar? Podemos falhar. Mas, irmãos, tenha esse coração voltado para o Senhor em nome de Jesus. Não tenha, irmão, consciência do pecado. Porque toda vez que nós temos consciência do pecado, isso vai trazer fraqueza, desesperança, desespero, crise. Porque vive consciente do pecado. Pecado, Deus vai me matar. Eu pequei de novo, Deus não vai me abençoar. Ai, pequei de novo, para que eu vou para o culto? Eu vivo pecando. Consciência do pecado. Eu e você temos que ter consciência da presença de Deus em nossa vida. Temos que ter consciência do perdão de Deus sobre nossa vida. Temos que ter consciência do amor do Pai para com a nossa vida. Temos que ter consciência do propósito, do chamar de Deus para com a nossa vida. Temos que ter consciência das promessas de Jesus para com a nossa vida. Temos que ter consciência da palavra de Jesus. Mas vive o tempo todo com a consciência de pecado. Isso traz medo, isso traz crise, isso traz guerra, um contra o outro. O casal que ele entende que é amado pelo Senhor, eles vão ter tempo para ficar brigando, discutindo? Não. Mas quando eles têm consciência do pecado, consciência da maldade do homem, consciência, vai ficar lutando um contra o outro. É você, mulher, que gasta demais. É você que demora no banho. É você que compra doce demais. É você que compra coisas necessárias. Por quê? Consciência do pecado, consciência do erro. Mas quando tem consciência do amor do Pai, não existe essas coisas. Tenha consciência do amor de Jesus para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Para a glória de Deus. Então que a gente venha manifestar a presença do nosso Senhor aonde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus. Valorize essa presença que está na sua vida. José, ele valorizava essa presença, até que a mulher de Potifar, linda e maravilhosa, formosa, chegou em José, fez uma arapuca para ele. A Bíblia diz que os servos não estavam na casa. Era quem despediu os servos? Com certeza foi ela. Porque ela sabia que José era um cristão. Ela sabia que José era um homem de Deus. O que ela fez? Vou armar uma arapuca aqui. A Bíblia não diz, mas com certeza aquela mulher não apareceu de roupa para ele, para seduzi-lo. E José valorizou a presença de Deus. Ele falou: como eu vou fazer isso com o meu Senhor? Sebo nas canelas, linha na pipa. Como diz os mais velhos, rala peito. Não é que nem os jovens agora, se que serve. Na minha época não tinha isso aí não. Ai, Jesus. Que é dancinha, né? José não ficou dançando não, filho. Chu! Sebo nas canelas, Fórmula 1, vim, saiu fora, meu amigo. Ela agarrou na roupa dele, ele cai fora daqui, tirou pra mim. Saiu desesperado, porque ele valorizava a presença de Deus. Irmãos, sem manifestar a santidade, nós precisamos dar valor para a presença do nosso Senhor. Manifeste a santidade do Deus Altíssimo em nome do Senhor Jesus. Por acaso a gente vai nesse compromisso da corte porque nós somos mais santos? Não. Aquele que vai pelo caminho da corte é porque ele não está confiando na sua carne, só isso. Não é que ele é mais santo do que quem namora. Jamais, que é isso? De onde você tirou essa ideia? É que ele não confia na sua carne. Eu não confio na minha carne, você confia? Eu não confio, irmão, na minha carne. Porque a Bíblia diz que na minha carne não há bem nenhum. Toma cuidado. Agora não quer dizer que eu sou aquele que faz corte é mais santo daquele que namora. Não, jamais isso. Mas aquele que eu posso falar que faz a prática da corte, ele está dizendo: eu não confio na minha carne. Oh, minha amada corte, se eu te beijar o negócio pode ficar feio, porque aqui é macho.
Só isso. Ela fica escandalizada, né? Ai, meu Deus. Ai, socorro, pastor. Você não está lidando com um anjo, filho. O homem viril tem testosterona na veia. Tem que tomar cuidado, guarda o coração. No nome de Jesus. Estou falando grego aqui, estou falando para jovem, filho. Tem que falar essas coisas, né, Bruno? Tem que falar essas coisas, tem que guardar o coração, fugir da aparência do mal. Não confiar na carne. No nome de Jesus. Mas não quer dizer que é mais santo do que aqueles que namoram. Não é isso. Só não confia na força da sua carne. Só isso. Então pare de se sentir acusado. Se sinta amado. Aí as pessoas estão namorando e se sentem acusado. Não, você precisa se sentir amado em nome de Jesus. Se você está sentindo acusação, culpa, condenação, veja os seus caminhos no Senhor. Não é eu que tenho que ver os padrões da igreja. É você que tem que ver os seus caminhos no Senhor. É o que chegam essas notícias em mim. Estão me acusando porque eu namoro. Estão me condenando porque eu namoro. Que nada, para com essas ideias, irmão. O seu explorador te visita, o seu líder te visita. Liga para você, te pergunta como você está. Manda mensagem para você. Como é que ele está te condenando? Quem condena é o diabo. Quem condena é a sua mente. É isso que gera condenação. Tome cuidado com isso. Deus tem sempre o melhor para com a sua vida. Então entre no caminho discipulado. Ah, pastor, mas você não discipula aquele que namora. Eu não discipulo porque você não quer. Isso é verdade. Porque eu falo mesmo. 14, 15 anos vai casar quando? Eu já pergunto, não vai casar daqui a 2 ou 3 anos? Ué. Ainda está falando fino. Não é verdade? Perdão, irmão, eu tenho que falar. Ainda está falando fino ainda, mano. Está mudando ainda a voz, aí vou dar risada. Ué, pastor, eu estava fazendo. Vai crescer, vai estudar, vai andar com a galera, mano, tem tanta coisa para se fazer. Pensa nessas coisas agora não, filho. Em nome de Jesus. É pensar crescer em Deus, multiplicar, ganhar almas para Jesus, desenvolver o seu propósito, desenvolver o seu chamado, desenvolver uma profissão. Olha o tanto de coisa para você fazer e está lá. Eu quero namorar, eu quero beijar na boca. Não, filho, aí não tem manifestação da glória de Deus. Tem manifestação da carne. Pastor, mas eu não aguento. Então é Cristo em você, filho. Busca a presença de Cristo. Porque é Jesus que vai te capacitar em nome de Jesus. Para com essa demência de emocional, querendo alguém. Jesus é suficiente para você, filho. Cristo é suficiente para você. Deixa eu te dar uma dica, mulher de Deus. Deixa eu te dar uma dica, homem de Deus. Case com quem? Jesus é suficiente. Porque tem tanto casamento se acabando, tanto divórcio, porque Jesus não é suficiente ainda. Não se relacione com pessoas que você está olhando e vendo. Jesus ainda não é suficiente na vida dessa pessoa. Só se aceita se relacionar, entrar numa corte, quando você perceber, Jesus é suficiente para aquela pessoa. Uau! E para nós terminarmos aqui, já falei demais, aleluia. Fala mais. Irmãos, se queremos realmente a manifestação da presença de Deus, temos que largar todo tipo de ressentimento, porque ressentimento impede a manifestação da presença de Deus. Imagina Davi, andando ressentido da vida. Por quê? Todos os irmãos de Davi foram apresentados para Samuel. Imagine, vai vir Samuel, vai olhar os meus filhos e vai ungir um rei. Olha só, todos os filhos. Poxa, profeta, Samuel, juiz de Israel, profeta de Israel. O cara era o top. Vai vir aqui em casa. Chamou todos os filhos. Os caras vão se apresentar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira? Não vai. Uma pessoa importante, o cara coloca tudo de bom e de melhor na mesa. Os filhos tomam um belo banho.
Vão lá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Até confunde o profeta Samuel, que chega lá e olha para os filhos e fala: não, esse aqui vai ser o rei de Israel. Aí Deus dá no meio. Eu não olho como os homens olham. Eu não vejo como os homens veem. E aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo, e nada de paz, nada Deus falar com Samuel. Samuel falou: Jessé, não tem mais ninguém ainda, ninguém. Ah, tem. Quem? Davizinho. Está lá cuidando das ovelhas. Está lá. Aí chama Davi ungido. Aí, antes de ele se tornar rei, porque antes do trono vem as perseguições, viu? Líder de célula. Viu, profeta de Deus? Antes de multiplicação vem as perseguições, vem as lutas, um monte de coisa que nós temos que enfrentar. Aí Saul persegue, e toda aquela luta mais, Davi vai para os filisteus. Imagina, irmão, que loucura a vida de Davi. Imagina Davi vivendo com ressentimento de amargura. Ele seria rei? Não seria, filho. Até o povo dele, aqueles homens que se chegaram a ele na caverna de Adulão, 400 homens que ninguém dava nada. Chegou diante de Davi, Davi treinou os homens, equipou os homens, restaurou os homens através do poder de Deus, mas foi Davi. Imagina Davi com 400 homens chorão. Imagina Davi com 400 homens que a sociedade escorraçava. Imagina Davi discipulando esses 400 homens, irmão. Que loucura, que doideira. Aí que não somos nada, Davi, não, vocês são uma coisa assim e tal. Aí depois do treinamento, exército formado, equipe formada, toda aquela coisa a mais, pega em pedra para apedrejar Davi. Eita, Brunão. Que dor, hein, líder? Treina, discipula, ensina, chora. Ai, Jesus Cristo. Mas não é para nós, é para Jesus, não é para Deus, amém? Mas sente, não tem jeito, você é ser humano, é a sua humanidade. E aí ele está lá, querem pegar em pedra. Irmão, imagine o coração de Davi. Então, irmãos, não há presença manifesta de Deus se nós ficarmos ressentidos, amargurados, presos ao passado, contando histórias bonitas que já vivemos. É verdade? Quantos encontros com Deus? Quantos retiros espirituais? Quantos anos vivendo vida de igreja? Ah, pastor, eu me frustrei. O lugar que eu mais me frustrei foi aqui. O lugar que mais me cansou foi aqui. O lugar que é onde as pessoas foram mais leais foi aqui. O lugar que eu fui mais abandonado foi aqui. Mas também é o lugar que eu fui mais amado. O lugar que eu mais me frustrei foi aqui. Mas o lugar que eu mais senti prazer e alegria foi aqui na igreja. Só que você pega tudo de ruim, come tudo de ruim. Você vai para onde? Não vai servir mais. Não vai mais amar a casa de Deus. Vai trazer repulsa. Quando se lembrar, porque está ressentido, está amargurado. Você precisa de cura para continuar seguindo em frente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu não ande ressentido. Perdoe um pouquinho o passei do tempo aqui, mas glória a Deus, precisava falar isso. Não ande assim. Seja livre. Jesus nos libertou. Em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas a igreja causou muita tristeza em mim. Mas pensa o tanto de alegria que já aconteceu. Pastor, muitas pessoas me traíram. Mas o quantas pessoas estão ao seu lado hoje? Aí você foca aqueles que foram embora, foca aqueles que te abandonaram, foca aqueles que te rejeitaram. Mas quantos estão aqui hoje, crendo no chamado, no propósito, junto com você? Um monte. Então para. A Bíblia diz que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pastor, eu já fiz inimigo aqui dentro. Eu não, mas são hoje praticamente meus inimigos. Mas olha o quanto de amigos você tem. É a vida. Segue o jogo. Agora você não pode criar uma raiz de amargura e nem de ressentimento, porque não há manifestação de Deus. Seja livre por completo, em nome do Senhor Jesus. Vai crescer,
vai avançar, vai romper, vai ganhar almas para Jesus. Tem tanta coisa para ser feita na casa de Jesus, e a gente fica preso ao ressentimento. Que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Radicais Livres. Se coloca de pé onde você está, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.